Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre redes técnicas. Qual é o papel delas, por que elas são importantes e de uma forma ou de outra como que elas acabam afetando a geopolítica internacional. Bom pessoal, o conceito de redes técnicas ele é muito importante, ainda que ele geralmente apareça como um assunto meio que subsidiário, secundário das discussões de política internacional. São alguns aspectos que parecem ser importantes para a gente e que, na verdade, estão sempre envolvidos ali meio que em torno, ou no meio mesmo das polêmicas, né, e dos problemas que envolvem os diferentes países. A gente pode observar, por exemplo, como muito das relações entre Europa e Rússia é mediado pela questão das redes técnicas, por causa dos diversos oleodutos que existem transmitindo não só petróleo, como também gás natural da Rússia para a Europa, que a Europa tendo uma dependência muito grande da Rússia nesse sentido, deixa mais difícil para eles tomarem uma iniciativa um pouco mais presente, um pouco mais rígida com relação às políticas do Vladimir Putin do que, por exemplo, os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, agora com o 5G, a gente vê esse tema das redes técnicas voltando a essa discussão, sendo que, nesse caso, não se trata tanto de uma rede de circulação de bens, mas sim uma rede de comunicação. Né? Então são alguns aspectos aí que vão aparecendo e que fazem parte, na verdade, daquilo que eu mais gosto de analisar, aquilo que eu acho mais legal, que é justamente o cruzamento dessas questões, né? Entender, não especificamente, por exemplo, eu sou completamente leigo. Esses dias o pessoal me perguntou no Twitter, por exemplo, quais que eram as minhas técnicas de estudo e tudo mais. Como vocês podem ver aqui por esse quadro que eu tive que comprar recentemente, a minha técnica é na mão, né? De qualquer forma, eu estou pensando em fazer um vídeo aqui sobre isso. Se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários, né, sobre técnicas de estudo, como produzir em geopolítica, que é uma área tão difícil e que depende tanto de uma certa sensibilidade a ser desenvolvida, o que envolve também perceber, entender o papel dessas redes técnicas, né? Então, em primeiro lugar, talvez a gente deveria falar por que a gente fala tanto de redes técnicas e não de redes como um todo. Porque existem mais ou menos dois paradigmas que a gente pode adotar para analisar as redes quando a gente fala de ciências humanas ou ciências sociais. Por um lado, existe aquilo que a gente poderia chamar de redes sociais, né? E aí tem um uso desse termo que está muito ligado com as redes virtuais, né? Mas na verdade as redes sociais, elas são de uma forma ou de outra os encadeamentos de relações que acabam demonstrando proximidade entre grupos, entre indivíduos, né, pessoas. Por exemplo, quando a gente fala bolsonarismo, olavismo, petismo, enfim, a gente já entende mais ou menos quais são as conexões que se estabelecem entre as pessoas que formam parte importante desse círculo, digamos assim, né? E os pontos de corte, os pontos de aproximação das relações entre as pessoas, seja individual, seja coletivamente, seria aquilo que em ciências sociais a gente chama de redes sociais, não apenas as redes virtuais sociais, né? O que acontece é que as redes virtuais, elas são instrumentos técnicos que nos permitem, de uma forma ou de outra, fazer justamente isso. Muito do debate que a gente anda fazendo nos últimos anos com relação à participação da internet na eleição de líderes nacionais, com relação à divulgação de discursos, ao pagamento, né, ou a desmonetização de determinados canais, por exemplo, acaba girando em torno do fato de que a gente tem uma rede técnica, de uma forma ou de outra, né, a internet, os computadores, plataformas digitais, mas que cumprem a função de virtualmente estabelecer essa relação entre as pessoas. Por isso que a gente chama de redes sociais também, né, em que pese, eu pessoalmente prefiro daí, né, não quando a gente está no bar, nem nada, mas quando a gente está conversando de forma mais acadêmica, chamar de redes virtuais sociais ou redes virtuais, né? Bom, vamos lá. Acho que ambos os aspectos, né, não só as redes sociais, como a gente estava falando até agora, mas também as redes técnicas, ou seja, aquelas que elas cumprem um papel social, mas o principal caráter dela, a principal característica dessas redes é serem redes que visam ao funcionamento coletivo da sociedade, não necessariamente a ligação entre pessoas, né? Por isso que a gente chama de redes técnicas. Então tem as redes sociais e tem as redes técnicas, né? E aí a gente vê nessas redes técnicas algumas definições bem importantes para a gente entender, inclusive, o próprio conceito de rede.
tem um clássico, né, um livro que é um clássico nessa discussão e nesse debate, que é esse livro aqui do Manuel Castells, Sociedade em Rede, né? Esse aqui é o volume 1 da versão de 99. Um dia eu aprendo a fazer isso de focar no livro, gente. Né? Esse livro aqui ele é um livro meio clássico, né, chamado Sociedade em Rede. É um pequeno tolete, né, de livro, pequeno catatauzinho, em que ele vai tentar analisar, né, um livro de 96, então ele tenta analisar mais ou menos os impactos das redes técnicas de comunicação, representadas principalmente na internet, nas relações de trabalho, na produtividade dos empregados em diferentes países. Esse é um dos livros daqueles que eu chamo pessoalmente de apologéticos da globalização. São aqueles que falam que a globalização veio para ficar e vai mudar tudo, né? Então eu acho que ele é um ótimo ponto de partida, mas ele está muito marcado pela época em que ele foi escrito. Depois o Manuel Castells continuou elaborando em torno desse tema de redes, aí já com relação às manifestações pós-crise de 2008, ao espalhamento de dinâmicas neofascistas, né, e tudo mais, mas isso acabou de uma forma ou de outra sendo reduzido nessa primeira obra, né? Depois ele acabou desenvolvendo mais. Tem um texto dele chamado Redes da Esperança, que também é muito interessante nesse sentido, né, nessas vias de comunicação. Bom, nesse primeiro livro, Sociedade em Rede, o Manuel Castells fala que a rede ela é um conjunto de nós interconectados. E aí tem uma questão interessantíssima para a gente analisar, quando a gente vai analisar uma rede técnica, é justamente quais são os pontos que estão conectados e quais são os pontos que não estão conectados. Né? Vocês provavelmente já viram aquele mapinha do Facebook à noite, né? Ou seja, de que forma que as relações entre as pessoas na rede do Facebook divulga aquilo que o Milton Santos chamaria, lá tanto no Natureza do Espaço, como no Por uma Outra Globalização, de espaços luminosos versus espaços opacos. Né? Ou seja, aqueles espaços que têm ligação com internet, com eletricidade, que funcionam 24 horas por dia, ligados e interconectados, não com o seu território, mas com o fluxo global de informações, e aqueles espaços que estão desconectados dessa realidade. Mas qual que é o ponto? Bom, se a gente tem essas redes, né, houve um momento aí na década de 90 em que essas redes elas foram hegemonizadas por apenas um aspecto e por apenas um tipo de sistema, que era o sistema capitalista mundial. Né? Então a gente tem aí a expansão da internet, das empresas norte-americanas, né, de tecnologia da informação e comunicação, né, trazendo esses aspectos, né, de mesmo uso. A fratura que a gente está sentindo mais ou menos agora na discussão sobre 5G vem justamente do fato de que essa tecnologia agora já não pertence mais a apenas um tipo de lógica de funcionamento do mercado, da sociedade, do Estado. E sim, já desde a década de 2010, mais ou menos, o desenvolvimento de outras redes e outros tipos de funcionamento. Alguns de vocês devem saber, por exemplo, que o Facebook não é o mecanismo mais famoso, ou o Twitter, de uso em redes sociais, tanto na China como na Rússia, onde o VK na Rússia, né, VKontakte na Rússia, e o Weibo, se não me engano, na China, são as redes por excelência. Né? Então, não é que esses lugares, por não estarem no Facebook, estão desconectados do mundo, mas é que o tipo de rede, o tipo de circulação, o tipo de ponto a partir do qual a informação vai circular vai ser diferente. E nesse aspecto é muito importante trazer uma discussão que o Claude Raffestin fazia. Desculpa que está batendo bem o sol aqui, às vezes estou tentando desviar. O Claude Raffestin fazia essa discussão no Por uma Geografia do Poder. Ele falava o seguinte, que os atores que, em função das suas finalidades, combinam energia e informação, segundo uma ou várias estratégias, não agem fora de um contexto social lato sensu, que compreende um modo de produção, um modo de conhecimento, um modelo cultural, um modelo político, entre outras coisas. Esse aspecto ele é muito importante para a gente entender que as redes elas estão inseridas num determinado contexto. Elas respondem de uma forma ou de outra à lógica de uma sociedade estabelecida de uma forma ou de outra. Né? Então a gente consegue entender de uma forma ou de outra as estratégias desses diferentes atores por meio do desenho dessas redes.
por meio da compreensão de o que elas conectam e o que elas deixam de fora. Quais são as interconexões que são feitas? Quais são as interconexões que são feitas de forma inesperada, que não foi planejado pelos atores que estão envolvidos nessa disputa em torno dessas redes de comunicação ou de circulação, né? E aí que vem o aspecto da estratégia, né? O uso da estratégia em vários aspectos com relação às redes de circulação e às redes de comunicação. Na quarta-feira a gente fez um vídeo sobre extremismos, também muito inspirado pelo conflito entre Israel e Palestina, na verdade a guerra de ocupação que Israel está fazendo contra a Palestina. E um dos aspectos interessantes é que Israel bombardeou várias estradas que levavam os palestinos às suas fazendas. Então eles não podem mais ir colher alimentos, fazendo com que não haja mais alimentos disponíveis na faixa de Gaza, principalmente, né? Isso mostra que existe uma estratégia de conexão ou de desconexão, né? A logística, ela aparece como um aspecto muito importante, porque, como diria a Leila Dias, ela tem um texto sobre redes, nesse livro de 95, Geografia, Conceitos e Temas, é um clássico da geografia, todo mundo que passou pela geografia, ou passou pela minha mão em RI, lê alguns trechos desse texto aqui, de forma bem interessante, eles trazem, né, acho que é o primeiro grande texto da década de 90, né, assim, pós-ditadura sobre geografia no Brasil, que traz algumas coisas bem interessantes, de esforço coletivo de pensar a geografia, né? E nesse texto a Leila Dias fala o seguinte: bom, a rede, ela possibilita a ação, ela permite que atores individuais ou coletivos ajam no espaço. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a rede, enquanto instrumento de poder fazer alguma coisa, é um artifício ao qual irá se buscar facilitar ou dificultar a ação no espaço. A rede em si, enquanto ação no espaço, ela também permite ou impede esse tipo de ação. Quem pega estrada vai entender que às vezes quando você deixa de fazer um retorno específico, você vai ter que andar muitos quilômetros até poder fazer um outro retorno e voltar para onde você tem que fazer. Se você entra em São Paulo, por exemplo, eu às vezes fazia o caminho Curitiba-Campinas, né? Antes da pandemia. Pegava o carro. Se você entra em São Paulo, você só vai poder voltar para Campinas depois de 2, 3 horas. Então é um aspecto, claro, estou exagerando aqui, né? Às vezes 1 hora você resolve e tal, mas é um aspecto importante da gente entender, né? Porque a rede, ela tá ali, ela foi instalada. A forma de utilizar ela é que vai ser algo que a gente vai poder estudar de uma forma ou de outra ao identificar onde ela está, identificar as formas de uso, os processos sociais aos quais ela responde, o que ela permite e o que ela impede. Então são alguns aspectos interessantes para a gente pensar isso. Bom, se as redes são uma construção que permite a extensão da circulação e da comunicação, ou tipos de comunicação e tipos de circulação no espaço, então o desenvolvimento das conexões de circulação e comunicação nos territórios tem a característica de permitir, ao mesmo tempo, a integração de um determinado território ou a sua desintegração. Por isso que, por exemplo, quando o Getúlio Vargas precisava quebrar as lealdades regionais, ali na virada, né, da Primeira República, depois do golpe de 30, a chamada Revolução de 30, né, o golpe de 30, quando ele precisava quebrar as lealdades regionais e impedir que os jornais estaduais ou das capitais meio que filtrassem, fizessem um processo de filtragem da informação emitida a partir da capital, o que acaba acontecendo é que ele estabelece a Voz do Brasil, um programa de rádio que pela rádio, pelas redes transmissoras de rádio, chegaria a maior quantidade possível de pessoas no território nacional, com um aspecto muito importante. Não é que só que ia chegar a todo mundo, mas ia chegar a todo mundo sem passar por filtragens regionais. Sem que as elites regionais, políticas e econômicas, que geralmente eram quem controlava os jornais, pudesse adaptar aquilo que o Getúlio falava para os seus interesses. Então, essa construção foi algo muito importante para integrar o território em torno da figura do Getúlio Vargas, tanto que ele começava, né, brasileiros e brasileiras, né, para falar com todos a partir da capital e tentar a adesão, né, das pessoas, não só a ele, mas ao seu regime. Existem duas formas, então, a partir das quais a gente poderia pensar as redes,
né? Como que elas funcionam, a sua funcionalidade, mas também a quem ou ao que elas servem, né? Qual que é o projeto que essas redes revelam, né? A partir da sua própria existência e a partir do seu uso. É na funcionalidade e no projeto das redes que a gente vai encontrar as conexões e as desconexões que elas causam no espaço. E é a partir desses dois pontos que a gente vai poder compreender a dinâmica de poder, já que as redes se revelam tanto enquanto desenhos estratégicos, como enquanto uso ordenado do espaço. O Milton Santos, lá no Natureza do Espaço, ele diz o seguinte: as redes são, pois, ao mesmo tempo fomentadoras e dispersoras. De uma forma ou de outra, né, como ele diz, condutoras de forças centrípetas, é isso, e forças centrífugas, né, como na máquina de lavar roupa, né, uma força centrífuga é aquela que espalha, né, e uma força centrípeta é aquela que atrai para um determinado centro. Diz lá o Milton Santos, né, é comum, aliás, que a mesma matriz funcione em duplo sentido. Os vetores que asseguram a distância, a presença de uma grande empresa, são para esta centrípeta. Ou seja, permite que essa empresa estabeleça em diferentes pontos dos territórios nacionais ao redor do mundo um mesmo tipo de funcionamento, como é o caso das vacinas, por exemplo, né? Mas para outras atividades pré-existentes no lugar onde essa empresa se instala, elas servem como forças centrífugas. Ou seja, elas acabam desestabilizando relações, lealdades, lógicas, econômicas, sociais, políticas, culturais pré-existentes, né? Então, o ordenamento territorial por meio das redes aparece como algo também muito importante, porque ele acaba determinando quais são os pontos a serem conectados, e principalmente se esse ordenamento é realizado de uma forma democrática ou não. A gente tem o caso, por exemplo, daquele oleoduto NADPL, se não me engano, NDAPL, alguma coisa assim, na Dakota do Norte, nos Estados Unidos, que passa por cima de terras indígenas sagradas para diversas populações indígenas, né? Ou seja, esse tipo de ordenamento é um ordenamento territorial democrático ou não democrático? Isso vai ter aspectos, né, e debates políticos muito importantes com relação à rede. Por isso que, para o Claude Hafestin, a rede aparece, então, como fios seguros de uma rede flexível que pode se moldar conforme as situações concretas e, por isso mesmo, se deforma para melhor reter. A rede é proteiforme, móvel e inacabada. E é dessa forma... E é dessa falta de acabamento, que ela tira sua força no espaço e no tempo. Ela se adapta às variações do espaço e às mudanças que advêm no tempo. A rede, diz o Hafestin, faz e desfaz as prisões do espaço, tornado território. Tanto libera quanto aprisiona, e é porque dela ser um instrumento de excelência do poder. E por isso que a gente fala, então, em dois tipos de rede que vão ser esse instrumento privilegiado do poder, segundo o Hafestin. Por um lado, as redes de comunicação, que de uma forma ou de outra conseguem concentrar ou dispersar as informações. Para que a gente fala de informação? A informação ela é importante para a gente criar cenários futuros, para a criação de uma imagem de mundo específica, para a delimitação das ações políticas, para o desenvolvimento de estratégias, né, a representação como informação, e também o controle e vigilância exercidos sobre diferentes grupos ou indivíduos da sociedade. Então, na parcela da informação, as redes elas têm um caráter muito importante, né? E à medida em que a gente vai tecnificando essas redes, elas deixam de ser redes de informantes e passam a ser redes de captura de dados, trazendo uma outra questão democrática, que é a questão do acesso aos nossos dados na internet. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem as redes de circulação. E, por exemplo, o Belt and Road não deixa de ser uma grande estratégia para estabelecer diversas rotas de circulação, diversas redes de conexão entre, de uma forma ou de outra, a lógica ali da Eurásia em torno do mercado, e da África, né, em torno do mercado chinês. Para o Hafestin, para a gente terminar esse vídeo, que já está meio longuinho, a circulação é a imagem do poder. E há poucas chances de ser de outra maneira, pois a circulação, no sentido que a gente está usando aqui, é visível pelo fluxo de pessoas,
pelo fluxo de bens que mobiliza, pelas infraestruturas que ela supõe para que isso possa acontecer de uma forma ou de outra. Nesse caso, o poder não pode evitar que ele seja visto, que ele seja diagnosticado, porque a circulação das pessoas, como a gente está vendo no caso da pandemia, denuncia, entre aspas, essas formas de circulação e a maneira como uma sociedade está organizada. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que nenhuma cidade no Brasil deu conta do transporte público em meio à pandemia, a gente pode identificar como que essas cidades enxergam a questão do transporte público e o papel das suas populações em meio a isso. Bom, gente, é isso. Falei hoje de um conceito, né? Mas acho que é importante também a gente balizar aí conceitos com discussões mais contemporâneas aqui do canal. Se vocês gostaram, ficou alguma dúvida, tem alguma questão ou dica de vídeo, coloca aqui no canal que a gente adora receber os comentários com vocês. Às vezes eu demoro para responder, mas a gente adora receber os comentários de vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.